Ao final da Avenida Júlio Borella, hoje a gente segue até a antiga saída para a Laranjeira para conhecer um loteamento repleto de histórias marcantes para o município de Marau. Eu sou João Pedro Tartar e a nossa parada de hoje é o bairro Zancanaro. Este trecho da Júlio Borella entre as ruas Caramuru e José Fuga não faz parte do bairro Zancanaro, mas é fundamental para entender o seu surgimento. Aqui ficava o sobrado de Catarina Zancanaro, ou Catina, seu apelido. Segundo a historiadora Roberta Bassani Federizi, a casa foi demolida por volta dos anos 2000 para dar lugar a este trecho da via. Já o historiador Francisco Bernardi explica que Catina seria a proprietária do terreno do bairro Zancanaro, que foi vendido a Moacir Pilati. Depois, o território passou a Sérgio Zanata, que passou a lotear a terra a partir de 1997. Meu pai, Sérgio Zanata, junto com a mãe Maria Zanata, eles moravam no interior. E daí eles tinham um bar lá e com o passar do tempo eles foram... Meu pai tinha a ideia de comprar imóveis para fazer ao investimento, para ter ir fazendo loteamento, terrenos e construir casas. Então, eles lá no interior, eles tinham a visão de que a cidade, nessa parte aqui, ela era pequena, mais centralizada, mas ela ia crescer para esse lado da cidade. Então, eles tiveram a ideia de comprar uma parcela de terra aqui saída para a Laranjeira. Aqui era praticamente interior, se dava para se dizer, porque era potreiro. Aqui, nesse exato local, era uma baixada que tinha uma sanga ali ao fundo e tinha gado. Aqui era bem rústico, um sítio, vamos dizer assim, da família Pilati. No princípio, ele começou ele comprou essa parte de terra e posteriormente foi abrindo loteamento, abrindo ruas e foi fazendo a venda desses lotes e daí foi começando a aparecer moradores, mas bem pouco, porque era um bairro afastado do centro da cidade, daí era mais quem queria para ter um local de descanso, vamos dizer assim, que não tivesse muito agito do centro daquela época, né, vamos dizer assim. Inicialmente, a família Zanata seguiu morando na zona rural. E chegou um ponto que daí ficou inviável, todo dia tá vindo para a cidade e daí não tinha mais como ficar lá no interior. Era mais cansativo do que morar aqui. Então, como ele praticamente fez umas 20 casas aqui no bairro, aí ele começou a pensar, não, se eu já estou fazendo casa para os outros, por que eu não vou fazer uma casa para mim? Então ele fez uma casa para ele, ali na outra rua, Nazareno Piccoli, e desde 2000 a gente se mudou para cá. A maior parte dos moradores do loteamento conta que chegou ao bairro há cerca de 25 anos. Meados de 1997 a gente procurava um lugar para morar. Marau era uma cidade que não tinha uma oferta muito grande de imóveis, principalmente casas prontas ou apartamentos. Isso era uma coisa assim, bem difícil de conseguir e o custo também era bem alto. E a gente foi procurando e encontramos terrenos, porém pareciam ser distantes da cidade, né? E aí a gente foi pensando que poderia ser uma possibilidade neste local do bairro, uma vez que ainda não havia muitos moradores, mas poderia ser promissor. E fomos em busca de um terreno. Vários pontos da cidade, mas o que mais nos chamou a atenção foi o local
onde se dizia saída para a Laranjeira. Até então, né, nem loteamento, nem nome de bairro tinha. Quando fomos procurar, também não havia uma oferta muito grande. Os que possuíam terrenos, havia uma quadra inteira ou vários terrenos juntos que não queriam se desfazer. Normalmente, terrenos e quadras assim de famílias. Produção agrícola existia ali, plantação de soja, de milho, enfim. E aí, onde nós conseguimos um terreno, é um rapaz que morava em São Paulo e que estava prestes a se desfazer do terreno aqui porque ele queria continuar lá e precisava investir. E foi assim que a gente conseguiu então esse terreno, né? Conseguimos negociar com ele e em breve construímos. 2001 por aí, no meio de setembro aí. Quando eu cheguei aqui era uma rua aqui, era um capim que só passava praticamente gente a pé, nem auto não atravessava quase, só estavam demarcados os terrenos, né? E tinha 3 casas aqui, né? 3 casas, 3 vizinhos, né? E daí, com aquilo, né? Eu entrei, comecei a construir aqui, o pessoal começou a me incentivar bastante, né? Depois, naquela época, lá foi ganhou o prefeito, o doutor João Antônio Bordim. E daí eu falei para ele vir melhorar a rodovia nossa, vir aqui na frente, né? E daí até ele me falou que eu pegasse assim os donos dos terrenos, que marcaria uma reunião aqui, né? Aqui nesse meu bairro, aqui no restaurante agora. E foi o que aconteceu. Marquei com tudo, descobri que eu não sabia quem que era os terrenos na época ainda, né? Consegui, marquei uma reunião aqui, e daí o prefeito veio ali, e mais ele, a comitiva dele, e já se acertamos no preço, nós pagamos uma pequena quantia, né? Acabamos comprando 2 pedras, e ele botou as máquinas, questão de 15 dias, já começou a obra, que está o asfalto, que está feito até hoje aí. O cenário era bem diferente no começo, com a maior parte dos moradores imigrando da zona rural de Marau. Tudo interior. Que quando está construindo aqui, essa casa da esquina aí, do Oroá, foi feita no mesmo ano. Essa aqui também, quando eu construí dele, já construiu ali. Eu já vim construir isso aqui, comprando de farmácia aqui um dia, né? Comprando casa de 2 pisos, eu moro em cima, né? Aqui tem esse espaço, depois eu construí mais para trás, né? Que a coisa aumentou. Daí mostrei para lá já com esse plano de montar um restaurante, né? Está continuando até hoje, né? Os moradores também destacam a união pelo desenvolvimento do bairro. Eu penso que os momentos em que houve necessidade de se mobilizar para fazer alguma coisa, onde todos se juntaram, por exemplo, na época da construção do asfalto, que daí ninguém poderia passar pelos, né, teve que buscar caminhos alternativos e que todos concordavam, era uma coisa assim que fazia com que todos se dessem as mãos. Hoje é um local que dá acesso a muitos eventos, quando o pessoal faz caminhada para Aparecida, faz corridas, tem o local ali para os ciclistas também, né? Uma ciclovia, agora nós temos calçados para o pessoal caminhar, um local então assim que as pessoas buscam para se exercitar e também para espairecer um pouquinho. A região possui limites bem marcados física e culturalmente. A principal é a Avenida Júlio Borella, que o separa do bairro Girardi. Além dela, a Rua José Fuga, que divide Zancanaro de Progresso, e a Rua Raquel Outramari, que marca a fronteira com o bairro Santa Helena. Há um quarto limite não demarcado por ruas entre Zancanaro e Romani. É uma linha que parte da curva, que marca o final da Avenida Júlio Borella e o início da Rua Hugo Assis Piccoli. É nas proximidades dessa região que uma nova extensão do bairro Zancanaro deve surgir. Eu e minha mãe, a gente está pretendendo seguir o loteamento para seguir a ideia dele. Sempre foi a ideia, seguir o que ele fazia. A EMEI Sementinha é o principal serviço do bairro. Atualmente, ela fica localizada na Rua Pernambuco, número 137, endereço para o qual mudou por volta de 2007. A EMEI começou fora do bairro, no prédio hoje ocupado pela unidade Santa Helena da ABESFA. A EMEI Sementinha ela foi criada através de um decreto municipal, 1632, de 11 de setembro de 95,
para atender crianças de 2 a 5 anos. Aqui no bairro, nesse bairro onde ela está instalada. Ela é localizada também, o endereço dela é Rua Pernambuco, número 137. Iniciou como EMEI Sementinha. Aí depois, no dia 23 de setembro, teve uma Assembleia de Pais e foi criado o CPM também, CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Sementinha. A estrutura é composta de 8 salas de aula, 2 parquinhos, sala de planejamento, refeitório, cozinha, despensa, secretaria e sala de professores, além de uma sala de acolhimento para cerca de 200 crianças. Elas chegam, vão cada uma... levam a mochilinha lá na sala, ou então deixa num ladinho no corredor. Aí quando a prof chega, ela chama a turminha dela e eles passam pelo corredor e cada um já leva a sua mochilinha e vão para a sala. Enquanto das 7 às 7h30, eles são atendidos aqui pelas nossas atendentes de creche, né, que chegam às 7, o horário delas, a escala delas, e ficam ou brincando com pecinhas, ou com brincadeiras, música, filminho. Poucos minutos, né, para ir acalmando eles. E o espaço se atualiza com iniciativas da equipe. O cantinho da leitura, ele tem que ser aconchegante e tem que ser de uma forma que motive a criança. Aí foi pensado em trazer os livros, a gente vai condicionando os espaços. E aí, como essa sala era uma sala grande, a gente dividiu. Aí a gente faz o acolhimento ali, quando eles chegam, às 7 a gente tem alguns profissionais, e às 7h30 começam os professores. Então a gente tem que ir atendendo as crianças a partir das 7. E no momento que as profs querem trabalhar algo com leitura, a gente tem um espaço com os livros, porque tu tem que oferecer, né? Ofertar, condicionar o espaço, para que seja realmente o espaço de leitura, né? A comunidade escolar também colabora para a criação de novas áreas para as crianças. Ano passado conseguimos ilustrar um muro da escola para que tenham uma espécie de quadro para eles escreverem. Aí a gente fez um mais para os pequenininhos no parquinho deles e um para os da etapa creche. Aí a gente oferece o giz colorido e eles lá já escrevem o nome, desenham. É um cantinho que a gente sempre quis criar, né? Para eles não só ficarem correndo sempre com os brinquedos de parquinho, que é sempre os mesmos, oferecer uma novidade. A gente fez isso, conseguiu fazer isso também para eles. No ano passado, um pai ofereceu o serviço dele, ele disse que ele adora trabalhar com artes assim, e ele fez para a escola e não cobrou nada. Ele disse que ele queria fazer isso pelas crianças e que o filho dele também iria usufruir. E a gente, nossa, imensamente grato, né? A parte artística ali, os desenhinhos, tudo ele que fez. Eles gostam bastante do humor? Amo, adoro. Porque eles não têm, aqui na educação infantil, as crianças não têm muito contato com o quadro, né? É mais o brincar. Então, lá eles estão brincando, né? Trabalhando a motricidade fina, exercitando o movimento da mãozinha, interagindo. A EMEI tem outros espaços de incentivo à criatividade. O que é esse espaço aqui? Porque ele é bem diferente, a gente não vê ele sempre nas creches assim. Esse espaço aqui é a casinha de bonecas que tem anexado ao parquinho. E já existia essa casinha desde que a escola foi construída. E eu lembro que foi na época da Dire Tânia Facim. Na época eu era prof aqui e existia essa casinha. Agora a gente está tentando restaurar, vamos colocar mais móveis. Ela é com 2 pecinhas e é bem casinha de boneca para a criança entrar e brincar. E ela não é aquela casinha de plástico tradicional, ela é uma casinha de alvenaria. Destaque ainda para o jantar dançante da família Sementinha. O jantar da família, na verdade, ele acontecia... por parte da escola, ele acontecia no CTG, nos Sentinelas do Paco. Quando eu iniciei aqui em 2022, a gente iniciou fazendo os jantares da família no salão da comunidade,
porque é algo que eu acho importante, a escola está inserida na comunidade, né? No caso aqui é mais próximo da Santa Helena, me parece que é mais... o sucesso parece que é mais garantido, porque vem todo o pessoal do bairro, as famílias são do bairro, e aí a gente começou, e a gente já está indo esse ano para o 3º jantar da família no salão da comunidade, e foi sempre sucesso. E acontece no mês de outubro. Este ano a gente já tem então o nosso 3º jantar da família, no salão do bairro Santa Helena, com o grupo Os Dalmagos que irão tocar. Jantar dançante. Jantar dançante, olha só. Uhum, tem que ter a dança. Os pais gostam. Normalmente lá na janta eles vão, jantam, alguns acabam indo para casa, né? As crianças não ficam muito tempo e outros ficam, né? Se divertindo mais um pouco. Apesar dessa proximidade com o bairro Santa Helena, o Zancanaro integra a comunidade de Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. O Santuário da Padroeira está localizado no loteamento vizinho, o Girardi. O espaço foi construído em 1945, se transformando em uma comunidade com gestão própria em 1996. Quem sempre colaborou com a Gruta de Lourdes foi a figura mais lembrada quando se fala do bairro Zancanaro. A Catina Zancanaro era a irmã do Luiz Zancanaro. Ela tinha um hotel, onde paravam os carroceiros. E lá ela tinha as cocheiras que dava comida para os cavalos e os carroceiros pousavam ali. E ela fazia comida. Ela foi muito colaboradora com a sociedade na gruta Nossa Senhora de Lourdes, a fazer as cucas, tempo do Frei Gentil. Você deve ter visto falar muito dele na época. Ele, inclusive no microfone, ele tinha um alto-falante na torre. E o dizer dele no microfone, temos aqui montanhas e montanhas de cucas. Ficava o dia todo, principalmente na parte da tarde, ele falando. E a Catina Zancanaro era colaboradora. Tinha a equipe dela a fazer essas cucas muito gostosas. Ela tinha uma fama assim, para fazer cucas muito legal. E ela colaborou muito com a família da Elisa, viu? Quando vieram de Caxias do Sul, eles foram morar logo para lá e era tudo potreiro. Foi a primeira casa, depois da Catina, a casa dos pais da Elisa. Uma memória marcante da região central da cidade, um antigo limite urbano que se moderniza dia após dia. Um bairro familiar com uma origem mais familiar ainda. Por hoje é só, mas fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual será o próximo bairro e até mais!